Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar aí na hora do milagre, para que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, no nome de Jesus. E desde já eu quero declarar que nós vamos ter uma oração forte, uma palavra abençoada, aonde é o seu milagre é o meu milagre, a sua cura é a minha cura. Então, eu quero aqui agora que você vai abrir a palavra de Deus, aonde nós estaremos orando e pedindo a Deus pela sua vida. Vamos ler aí agora essa palavra? E todos os anos esse homem subia da sua cidade, Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E lá Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, e era sacerdote do Senhor. A gente vemos aqui que esse homem, ele tinha aqui duas esposas, Ana e Penina. Nós estamos vendo que esse homem, ele tinha um coração voltado para a grandeza de Deus. E todos o ano, ele ia lá no templo do Senhor, aonde o profeta Eli, os seus dois filhos, apresentava os holocaustos ao Senhor. E ali ele entregava a sua oferta ao Senhor. Há uma coisa que nós temos que sempre entender, que tudo aquilo que você faz para Deus, Ele agradece, Ele recebe. E de ano em ano aquele homem entregava das suas primícias ao altar de Deus. Às vezes nós observamos que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, a gente, além de receber lá no céu, a gente recebe aqui também. O outro versículo, por favor. O outro versículo. No dia em que Elcana oferecia sacrifício e dava porções da sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Então, nós vemos aqui que Elcana apresentava a Deus o seu sacrifício pela sua esposa Penina. E ela deu a ele filhos e filhas. A gente vê que essa Penina era uma mulher. Quando a gente vê o nome Pernina, ela simboliza perdição. E Ana simboliza a vitória de Deus. A gente muitas das vezes não consegue ver a virtude de Deus na vida da pessoa de Ana. Mas nós vimos aqui que esse homem, Elcana, tinha o coração para adorar, para glorificar, para exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mas ele continuava a agradecer a Deus pela as suas esposas e exaltar o nome do Senhor, para que Deus
pudesse entrar com a sua providência, entrar com o seu milagre, entrar com a sua vitória na vida. Eu quero outro versículo, por favor. E Ana, porém, dava uma porção dupla, porque amava mais o Senhor, e deixará estéril. Nós estamos vendo que o Senhor aqui, Ana, ela começou a buscar a Deus. É o que eu quero que você vai entender. Que se você é uma pessoa atribulada, uma pessoa angustiada, uma pessoa deprimida, aqui Ana, ela buscou o Senhor de corpo, de alma e de espírito. Ela se entregou à grandeza desse Deus. E nós vimos aqui que a pessoa de Penina, ela humilhava Ana. Assim também há muitas pessoas que não querem ver você triunfar. Às vezes, quando nós estamos num ambiente de pessoas inteligentes, nós também passa a ser inteligente. Às vezes nós estamos vendo num ambiente de pessoas prósperas, nós também passamos a ser prósperas. Mas ali, a pessoa de Penina, de todas as formas, queria ver a derrota e o fracasso de Ana. E muitas das vezes nós vemos que a luta de Ana era uma luta constante, uma luta travada. E é muito fácil uma pessoa que está em cima humilhar uma pessoa que está lá embaixo e pisar naquela pessoa. Mas Ana abriu o seu coração, abriu o seu entendimento para Deus. E nós vemos que quando você abre o seu coração, abre a sua esperança para Deus, e naquele momento, até o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele observou: Ana, você está embriagada, você está bêbada. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou na presença de Deus, eu estou buscando ao Senhor naquilo que eu possa receber. É o que eu quero que você entenda, o que vai tirar você da situação que você se encontra, na dificuldade que você está se enfrentando. É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus. E naquele momento, Ana começou a abrir o seu coração para Deus. E nós vemos que muitas das vezes você está vivendo um ambiente pesado, com pessoas negativas, pessoas que não querem ver o seu sucesso, pessoas que demonstram ser alguma coisa na sua frente, mas por trás tem inveja de você, tem inveja de você crescer, inveja de você ser alguma coisa. Quantas pessoas usadas pelo mal tentam apagar o seu brilho, mas Ana continuou a buscar o Senhor. Ela continuou a entregar a sua vida ao Eterno. O outro versículo, por favor. E Penina e a sua rival provocavam continuamente a fim de irritá-la
porque o Senhor tinha deixado estéril. É muito fácil a gente ver, só Deus sabe a sua luta, só Deus sabe a sua dificuldade, só Deus sabe o que você está enfrentando, o que você está passando. Mas aqui nesse momento o Senhor, Ele começa a te levantar, Ele começa a abrir os seus olhos. Por mais que nós sejamos ingratos com Ele, Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é fiel e justo, verdadeiro. Ninguém poderia, era uma decepção muito grande naquela época, aquela mulher que não poderia dar filho. Mas agora, a Penina se humilhava, Ana. E muitas das vezes nós estamos ao lado de pessoas que tentam te humilhar, que tentam falar mal de você, que tentam te derrotar, provocá-la. Assim é o diabo. Ele tenta fazer com que você possa ser derrotado, possa ser destruído. Mas aqui o Senhor aparece na vida de Ana de uma forma completamente diferente. E o Espírito de Deus orientou Ana, dizendo: olha, ela rasgou o seu coração, a sua alma, o seu espírito, e disse: Senhor, o Senhor vai me honrar, eu te sirvo. Se o Senhor me der uma criança, eu dou à luz a uma criança, e quando aquela criança desmamar, quando aquela criança não precisará mais de mim, eu entregarei ao Senhor. E a gente vê que, às vezes, uma pessoa que tem um Espírito de Deus vale por muitos. E ali, Penina era entre filhos e filhas 10. Mas aqui nós vemos Ana ser graciada, ser abençoada, no qual ela deu à luz ao profeta Samuel, um homem santo. Samuel foi grande autoridade, sacerdote, profeta, praticamente rei de Israel. E foi algo extraordinário, porque na vida daquele homem nós não acharia nenhum pecado, nenhuma culpa. Foi justo, foi juiz, e foi um homem justo na presença de Deus. E naquele momento nós vimos que a dor da alma dela, o Senhor consolou aquela dor. E assim também eu quero te dizer, neste momento, que se você continua buscando e que você continua pedindo ao Espírito Santo de Deus, a grandeza de Deus, Deus também vai ouvir você, meu irmão, minha irmã. Você também é a imagem e semelhança desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. Às vezes você está sendo humilhada nesse casamento, você está sendo humilhada nesse emprego, você está sendo decepcionada com essa família, com essa pessoa. Mas aqui nós vemos o exemplo de Ana. Ela buscou o Senhor. Até mesmo o sacerdote Eli chamou ela, que ela estava embriagada, aquelas altas horas do dia. Mas ela mudou aquele jogo. Ela deu a volta por cima
Então, hoje eu quero que você... A Bíblia diz que quando nós entregamos e confiamos no Senhor, tudo Ele fará por nós. É o que eu quero que você vai sair da situação que se encontra. Se às vezes você está no vício das drogas, no vício do cigarro, no vício da bebida e por outras coisas, mas se você confiar e se você acreditar que Deus pode mudar a sua vida, Deus vai entrar na sua vida com fé, com esperança, com amor e com milagre. E você vai triunfar. Você não é obrigado a viver o resto da vida sendo escravo do diabo, debaixo da chibata de Satanás, não. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você não foi chamado para ser fracassado, não. Você foi chamado para ser um ministro, uma ministra da palavra de Deus. Levanta a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus é contigo. Deus vai ajudar você a pagar essa dívida. Deus vai ajudar você a sair dessa situação que se encontra. Se é uma doença, você pode crer. Se Deus abriu a madre Diana, Deus também vai abrir as portas ao seu favor. E eu creio que Deus vai entrar com a providência na sua vida. Deus vai entrar com a transformação na sua vida. Basta você crer. E eu confio, porque a sua vitória é a minha vitória. O seu milagre é o meu milagre. A sua transformação é a minha transformação. E naquele momento, me dá o outro versículo, por favor. E isso aconteceu o ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor e a sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eu quero te falar uma coisa. A gente chorar por quem não quer o bem da gente. Ela não comia, ela se entristeceu. A alma entristeceu o espírito. Deus, para dizer que é milagre, você tem que passar por aquilo. Mas aqui, o Senhor muda o cativeiro de Ana. E Deus também vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua vida e vai trazer uma vida de vitória para você. Basta você confiar, basta você exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Tem mais algum versículo? Então, naquele momento, Deus abriu as portas para Ana e ela saiu da situação que se encontra. É o que eu quero que você também vai sair da situação que se encontra. Não importa o que você está passando, não. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai abrir porta aonde não tem porta. E eu quero orar por você, você que está passando pelo vale da sombra da morte. Eu quero colocar em pé, quero pedir os meus pedidos de orações. São tantas pessoas que colocam um nome aqui e também no YouTube. Você pode deixar seu pedido de oração, que nós estamos orando, eu e mais 15 pessoas, 16 pessoas que estão lembrando de você na oração. Basta você confiar. Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento agora, essa pessoa que está sendo escravizada,
essa pessoa que é escravo de um vício, escravo de um patrão, escravo de um pensamento, escravo de um passado, eu te peço agora que o Senhor liberta, como o Senhor diz lá em João 8:35. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, liberta, meu Deus, ó Pai, essa pessoa dessa aflição. Como o Senhor libertou Ana daquela depressão, daquela angústia, daquela tristeza. Senhor, essa pessoa que perdeu tudo, mas não perdeu a salvação. Essa pessoa que perdeu o sentido, a vontade de viver, o Senhor muda essa pessoa. E eu peço, meu Deus, ó Pai, por essas pessoas que estão no vale da sombra da morte, e o Senhor entra com a tua providência. Senhor, a minha cura é a sua cura, o meu milagre é o seu milagre, e eu determino com toda a fé, com toda a esperança, que você já saiu da situação que se encontra. Através do Espírito Santo de Deus, eu declaro que você seja abençoado e transformado no nome de Jesus. Eu creio e creio no seu milagre e na sua vitória. Amém.